Fala, raça guerreira, conforme prometido aí, tá aí o remix do da nossa live do dia 15 de 4 de 2023. Conforme combinado aí foi feita uma gravação, uma edição aí para fazer o registro das opiniões, né, o registro das imagens aí individuais da Gisele Teixeira. Mais uma vez, me desculpem aí pela falha, né? Me desculpe pela desatenção. Mas é isso, espero que vocês gostem. Se gostarem, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Isso dá uma força legal pra gente, tá? E é isso aí. Caplá. Boa tarde, gente guerreira, gente aqui de novo de improviso. Hoje mais uma conversa aí que inicialmente a gente já tinha configurado ela como uma conversa de família, papo de família. Então o Fernando tá aí também, porque mais do que parceiro, mais do que sócio, também faz parte da família. Hoje a gente vai falar com o Fernando, vai estar aí do Bigorna Geek, a Gisele Teixeira também, que já fez cosplay aí de Seven of Nine. Minha esposa também vai estar participando. E a gente vai estar batendo um papo. Vamos estar falando alguma coisa de forma descompromissada de Picard. A nona temporada aí que foi bem emocionante. Vamos fazer um apanhado geral. Então, eu vou passar primeiro para o Fernando. E ele vai dar as declarações iniciais dele aí. E depois eu passo para a Gisele também, para ela já se apresentar. Fala aí, Fernando. Bom dia, galera, tudo bem? Aqui é o Fernando Liberal, do Bigorna Geek, que está falando. Acabamos de assistir ao nono capítulo da terceira temporada da série Picard. Sensacional, para quem é fã do TNG, realmente ficou assim, até meus olhos marearam, como eu falei já para o Paulo esses dias, e foi sensacional o capítulo. Então, vamos embora, vamos conversar, vamos falar a respeito dele aí, tá ok? Bom dia, galera. Beleza, Fernando, valeu. Eu vou passar para a Gisele aí, ela vai se apresentar rapidinho e aí a gente vai entrar nessa discussão aí do Picard. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gisele Teixeira. Eu também faço cosplay da 7 de 9 e hoje a gente se reuniu para falar um pouco sobre o episódio 9 da terceira temporada de Star Trek Picard, que foi sensacional. Então é isso aí, gente. Ó, se apresentaram, foi feito muito de improviso. Quem não foi notificado, não puder participar, não tem problema. A live vai estar depois disponível aí no canal do Marketing Clean no YouTube. É só vocês acessarem, curtam, se gostarem, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso é importante pra gente. Um recadinho ainda, em relação à live que eu fiz no dia 5 do 4, eu ainda estou com o formulário de pesquisa em aberto, tá? Quem puder responder, assistir a live e responder o questionário, se não também está ajudando da mesma forma. Se assistir, ajuda pra caramba. Vamos lá então, vamos passar para todo mundo junto aqui, bem no improviso, e vamos tentar entrar em relação ao Picard e ver o que a gente pode extrair disso. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma coisa, né? Eu coloquei aqui na descrição do vídeo que nós somos fãs, né? Que nós somos apaixonados principalmente por nova geração, né? Eu acho que das séries aí, pelo menos na minha opinião, foi uma das mais completas, né? Ela abordou bastante coisas bem variadas, tal, e a gente acabou tendo um resgate agora, na minha opinião, né? Primeira temporada eu achei que decepcionou um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos começar a falar assim de forma geral, Fernando. O que você achou assim em termos de roteiro deste episódio? Bom, vamos lá, Paulo. Esse episódio aí, ele tá fazendo todas as ligações que até agora os 8 primeiros episódios eles estão se preparando para esse final
estão sempre falando, citando sobre o Dia da Fronteira, que vai acontecer. Então, eles fizeram todo um preparativo para chegar nesse ápice, vamos dizer assim. Que eu acho que esse é o ápice, e o episódio final, provavelmente, eu acredito que vai ter mais de uma hora e meia, pelo menos, para poder dar todo o desfecho necessário. Matéria do roteiro. Tem algumas coisas que, como sempre, eu sou muito crítico, né? Então, eu vejo algumas coisinhas, por exemplo, já dando spoiler, vamos dizer assim. Primeiro, pelo que eu conhecia da conselheira Troy, ela sendo uma betazoide que consegue entrar na mente das pessoas, do jeito que ela fez com o Jack, e conseguiu ver tudo, e ela sendo uma psicóloga, eu achei a reação dela muito ruim, dela deixar o cara no vácuo e sair correndo, ainda mais sendo uma coisa que tinha um protocolo da federação por ter identificado um inimigo potencial, um perigo aí no Jack contra a federação. Então, primeiro o item foi esse. Segundo item, quando o Picard resolve conversar com o Jack, para mim os protocolos de segurança deviam estar todos ativos, inclusive a Ponte sabendo. A partir do momento que ele fugiu do quarto dele, deveria estar a nave inteira em alerta, embora que está com a tripulação reduzida, mas a Ponte devia estar sabendo, e quando ele pegasse a nave, deviam ter pego ele no raio trator. Eu acho que é bem simples assim, né? Mesmo ele tendo o poder de fazer o elo mental e poder dominar as pessoas à distância do jeito que ele faz, mas eu acho que a fuga dele foi muito facilitada. Então, isso eu não entendi. Especialmente porque o enredo todo do Picard 3 estão falando que é necessário a presença do Jack para o Dia da Fronteira. Sem ele, nada daria certo. Porque foi isso que eles fizeram o tempo inteiro, tentando correr. E, de repente, deixam o Jack solto assim, o Jack vai de encontro com a nave Borg lá para poder ter esse encontro, para poder fazer o elo que eles estão querendo do negócio. Então, eu achei aí, fora isso, se não tivesse essa fuga e não tivesse esse elo, não teria o roteiro. Então, Legal. eu gosto de me antecipar. Mas eu acho que por ser uma federação, de ser engenheiros, de serem pessoas preparadas para esse tipo de situação, eu acho que a tripulação da Titã aí ficou a desejar. Especialmente um capitão tão pragmático quanto o Shaw. Ele jamais poderia, porque ele teria que ser um dos primeiros a ser comunicado da presença do que a conselheira Troy encontrou para poder fazer a denúncia, né, para acionar os protocolos da federação. Então, acho que aí foi um pontinho meio fraquinho, mas que é para dar a sequência para você poder ter os atos heróicos no final do Picard aí, que eu acredito que vão ter, né? Legal aí, Fernando. Passar para a Gisele agora, para ela falar em termos de roteiro. O que ela achou desse roteiro, se quiser traçar o comparativo nos roteiros dos anteriores e tal, até a temporada anterior, se quiser, né? Mas o roteiro, como é que foi esse roteiro para você, Gisele? Eu gostei muito do roteiro, eu achei assim que eles conseguiram fazer com que a gente voltasse a ver Star Trek de verdade, né? E eu achei que casou, fez com que a gente esquecesse aquelas coisas ruins que ficaram para trás, né, que já foram. Os personagens sempre maravilhosos, como o Fernando comentou, a Diana Troy, né? Diana Troy, na verdade, ela foi Diana Troy, ela nunca foi... foge as palavras agora, nunca foi assim um grande, né, com relação às previsões, era sempre só o sentimento mesmo. Eu não acho que ela agiu diferente do que foi dentro da série que a gente já conhecia, né, da nova geração. E eu gostei muito, eu acho que eles conseguiram conectar tudo e eu espero que venha mais coisas por aí, vão conseguir fechar o círculo, né?
eu acredito que vai ficar perfeito. Não teve nada que me desagradou. Gostei bastante do roteiro. Eu acho que esse episódio foi realmente fantástico. É, assim, minha percepção, né? É, falha, tem alguma coisa ou outra, mas passa batido, dá pra viver feliz. Espero que não me decepcione, né? Que seja assim tão maravilhoso quanto foi esse. Eu acho que de todos ah, os anteriores, esse daqui foi fantástico. Conseguiu colocar todo mundo lá, mesmo ah, colocando a Raf, a 7 de 9, o Shawn, que não faziam parte daquela tripulação que a gente já conhecia, né, da nova geração, e eles deram um desfecho, assim, de conseguir separar a equipe, né, e deixar a equipe da nova geração reunida e sem atrapalhar o contexto da história, né, então ela ficou na nave, na Titã, com o Shawn e a Raf, enquanto o restante da equipe seguiu na nave auxiliar e foi lá na Enterprise. E foi esse, ai meu Deus, meu É, coraçãozinho. Gostei bastante. assim, eu já em termos de roteiro, vou falar a verdade, eu já não gostei do roteiro, entendeu? Eu amei esse roteiro. Eu acho que ficou muito bom. É, na realidade, esse roteiro aí me trouxe algo que desde o início, né, eu já estava pensando, né? É a questão do Jack, de fato, ele tá ligado realmente com os Borgs, né? E já do início eu achava que aquelas visões que eles tinham já era isso. E eu achei legal como eles fizeram esse desfecho. Eu acho que Diana Troy foi Diana Troy, né? Pra mim, minha opinião, tá? Aquele personagem sem muito sal, sem muito açúcar, que, que sempre quebrou regras, né? É, um personagem que sempre foi muito mais pro lado emocional do que pelo lado racional. E assim, eu entendo a posição, por quê? Porque para ela, assim, Picard era família, né? Foi o que ela recorreu. Então, assim, eu achei o roteiro, eu achei muito legal. E óbvio que surpreendeu em relação à primeira e à segunda temporada. Terra Matá-las realmente quebrou o cara que estava fazendo bobagem. Uma coisa que gostei muito no roteiro também é a questão da lacração, que deu um corte nisso finalmente, né? Na temporada inteira, né? Nessa terceira temporada, não só neste episódio, nós tivemos essa quebra, né? Dessa lacração. Confesso que nessa temporada eu até passei a gostar da Raf. Né? Não, realmente, ela se mostrou a que veio, né? Nós vimos uma Raf atuante, uma Raf além da drogadita, né? Que se colocou muito isso no primeiro, na primeira e segunda temporada. Essa terceira temporada mostrou, inclusive, por que ela tinha aquele comportamento que a gente não ficou sabendo, né? Na primeira e segunda temporada, né? Da questão do filho e tal, a gente não sabia disso. É, então é isso. Eu adorei. É, e assim, como é que vocês viram uma coisa assim que eu achei super interessante? Eu tomava bronca direto, né? Porque assistindo aqui com a Gisele, às vezes eu me antecipava, queria me antecipar e tomava bronca, né? A questão do Data para mim foi muito óbvia, óbvia demais, quando ele começou a entregar aquelas lembranças, né? Ó, porque aquelas lembranças eram ele. O que vocês acharam disso? Aliás, assim, deixa eu fazer uma pergunta, vai, antes de a gente começar a discutir pontinhos, né? Houve alguma coisa assim que vocês não gostaram? Fala aí, Fernando. O que você não gostou? O que você achou que tinha que ser diferente mesmo? Que eu não gostei. É difícil, esse capítulo está difícil de achar coisa que eu não gostei. Particularmente, eu gostei de quase tudo, né? Eu acho que, por exemplo, a morte do Shaw, por exemplo, isso eu não gostei. Eu acho que ele é um personagem muito rico,
Eu gostei dele desde o primeiro momento, que ele tem aquela postura, eu acho que ele tem personalidade, não é por causa que ele estava diante de lendas da federação que ele se dobrou para fazer, ele realmente segue a federação, vamos dizer assim, eu sendo um líder, é esse tipo de chefe de equipe que eu gosto de ter, caras que são comprometidos, que fazem tudo. Então a morte do Shaw é a coisa que eu não gostei, né? A separação deles, que a RAF e a 79 ficaram na nave lá separadas, eu entendo pelo roteiro, porque o que aconteceu? Separou totalmente a tripulação da TNG dos outros para eles assumirem a Enterprise D e voltarem a serem os grandes heróis, como sempre. Mas eu também não vi a necessidade dessa separação deles terem ficado ali, que o Shaw, né, como eu estava vendo, você pode ver que o Shaw só morre porque ele manda o Picard para trás, né? E o tiroteio daquele virar as costas para o inimigo também é um pouquinho de falha, aí eu acho, né? Mas ele falou, não, vou na frente, não sei o que eu dou a cobertura, e de repente ele ficou ali, foi alvejado, e a 79 e a RAF ficaram lá com eles. Então isso daí é a coisa que eu não gostei, do fato do Shaw ter morrido. Eu acho que eles deveriam de dar uma contornada, porque eu achei um puta personagem, eu gostei muito. Então esse é o único ponto que eu tenho contra aí. E você, Gisele, o que você não gostou? Teve algo assim, não... Eu não teve nada que eu não gostei, eu gostei de tudo. A única coisa que posso falar assim, eu não gostei que acabou, né? Eu queria que continuasse, só isso. Não queria que tivesse acabado, porque realmente foi muito bom. A morte do Shaw eu entendo, eu acho que fazia parte ali daquele contexto, então eu sei que poderiam fazer N coisas mais com esse personagem, que ficou muito top mesmo, mas não teve nada aí que eu não gostei, não. Tá? Achei fantástico mesmo. E até assim, complementando, né, mesmo o fato de quando eles separaram a equipe, eu achei que ficou muito bacana, porque aí ficou a equipe da Enterprise D, né? Então ficou a turma mesmo da nova geração, que foi muito bom, acho muito bacana mesmo. Então não tenho nada aí a reclamar, não. Eu gostei de tudo. Deixa eu vou falar agora sim, eu vou ter que concordar tanto com o Fernando quanto com a Gisele. Primeiro que o Shawn ter morrido, né? Se é também que morreu mesmo, né? Vamos ver se existe algum planejamento lá no futuro, embora a gente não ouça nada tal, não ouça rumores, mas tudo é possível. Na franquia Star Trek existiu algo com o nome de Discovery, então tudo é possível. Na realidade, não, é sério, eu tava vendo hoje uma bonequinha, um site aí que tem uma bonequinha da Michael, um personagem. Vem com um balde junto. Acho que é pra colher as lágrimas, né? Eles deviam pôr um balde junto. Não vem, só vem a bonequinha, mas eles deviam pôr um balde junto, né? O balde poderia ser o componente para recolher as lágrimas, né? Da Santa Michael, a Salvadora Universal, né? Eu acho que aí 2 tapas ela resolvia o problema com os Borgs, ou algumas lágrimas, pelo menos. Mas vamos lá. A morte do Shaw, eu achei uma merda. A princípio eu achei realmente... Mas, realmente, tem uma lógica, né? 2 justificativas aí que eu vejo. Primeiro, a questão nostálgica, né? Que Picard direcionava, eu acho que desde o início já estava direcionando, né? Um pouquinho, na terceira temporada ficou mais claro isso, né? Essa coisa da nova geração. A reunião de família e tal. Já estava por aí. E a questão prática, né? Porque, veja bem, a 7 de 9 ficando para trás, ela como XB, né? Ela como uma Sborg já, ela vai ter condições, porque é óbvio que não vai aparecer uma nave Borg no final The End, né? O final triste para a Federação. Isso não vai acontecer, óbvio, a gente sabe disso. E eu acho que ela, entre os Borgs, ela vai conseguir. Ela tem condição
de ajudar. Até porque a gente está falando de um outro Borg, né? A gente está falando de um Borg agora completamente orgânico. Né? A gente viu que o Jack, o que ele era? Ele era só um transmissor, na realidade. Ele é o transmissor. Né? Eles não precisam, para esses Borgs, eles não precisam mais daquele equipamento, eles não precisam daquele receptor, né? Aquele implante. Então, ficou tudo muito igualado agora. As Né? nanosondas, né? Não, eles tinham aquele equipamento. Era um transceptor cortical que eles falam, né? Que eles tinham, que era implantado justamente para eles fazerem parte da coletividade. A gente viu que agora isso não é mais necessário. Né? Entendi. Não, e assim, qualquer um que tenha passado pelos teletransporters da Federação, das naves da Federação, com menos de 25 anos. Com menos de 25 anos, que aquela tinha o DNA. Não, aqueles que tinham mais de 25 anos também receberam essa carga de DNA, mas era dormente. Né? Então, eu achei interessante. Então, a única coisa que eu não gostei de fato foi a morte do Shaw, mas eu sou obrigado a concordar que foi necessário, né? E a partir daí, o que vocês. O que a gente pode falar assim em termos de personagem? Por exemplo, vamos falar de um personagem que eu gosto muito, o Worf. Como é que foi ver esse Worf nessa terceira temporada? E até então a gente não tinha visto, né? Demais. Quem vai falar aí? Fala aí, Gisele. Fala você primeiro. Ai, o Worf, né? Nossa, o Worf ficou o Worf, né? Super bacana. Ele amadureceu, né? E tecnicamente ele fantástico, forte, né? Não ficou aquele Worf bobão que era meio que perdido, né? Que não sabia fazer uma coisa, fazer a outra. Ele não. Então ele ficou compenetrado, centrado. Não ficou aquele Worf igual os bombadinhos da academia, né? Fortão, mas com a mente pequenininha. Não, ele cresceu, né? Evoluiu, assim, a cabeça dele, né? Ele amadureceu. Então, não só a técnica dele de luta, que, nossa, uau, foi demais. Eu gostei bastante. O Worf tá top. Achei, assim, bem centrado, bem Klingon, vamos falar assim, né? Só que da Federação, né? Todo certinho, todo bacana ali. A tática dele, né? Amei. O Worf ficou mais velho e ficou top das galáxias. Adorei o Worf. Concordo plenamente. E aí, você, Fernando? Então, eu concordo plenamente com a Gisele. Eu acho o seguinte, o Worf que a gente via na nova geração, ele era um filho de dois mundos que ele não se enquadrava em nenhum dos dois. Ele foi criado por terráqueos, embora tenham mantido nele essa chama acesa dele ser um Klingon, que ele deveria de respeitar, deveria de todas as tradições Klingons ele seguia, mas ele nunca viveu entre Klingons, né? Então ele nunca foi um oficial Klingon, nada. Ele se formou na academia e começou a trabalhar. Então ele era um ser dividido. Então era muito complicado isso. E ele tinha aquela raiva interna contida dentro dele, que a gente via em muitos episódios, que nesse Picard 3 aí, você nota que ele está mais centrado, ele procurou, né, com as meditações que ele falou, tudo, mas ele ainda continua com aquele espírito de guerreiro. Então eu acho que ele está um pouco mais liberto dentro da cabeça dele, dentro das tradições, dentro das regras da federação, e ele está sendo mais ele mesmo. Então eu gostei muito desse Worf, até os trajes que ele está usando, a postura dele. Eu achei fantástico. Achei um personagem, ele já é um personagem muito rico, que eu sempre gostei muito do Worf, desde os primeiros capítulos que eu assisti de TNG, né? Porque eu sou do tempo ainda que para assistir o The Next Generation eu tinha que ir na locadora.
Então eu ficava toda semana esperando sair um novo filme no locador para poder alugar e assistir 2, 3 episódios aí, né? Então é A gente antigo, né? entregando a idade aí. A gente, Ah, a gente é dessa época, né? Que você pagava a multa se não rebobinasse a fita. exatamente. E como é que fala? E a dificuldade de você assistir, né? Porque teve uma época que parou de vir as fitas de cassete, nós ficamos totalmente. Aí começou, em alguma televisão aberta, começou a passar aí, era super difícil, você tinha que ter os horários certos para assistir uma série de coisas. Hoje, com o streaming aí, é fantástico, né? Então, inclusive, recentemente eu assisti a nova geração inteira, 100%, né? Alguns capítulos fantásticos, outros capítulos que dá vontade de jogar no lixo, de tão ruim que é, né? Mas É, aí sabe? continua. Eu, por exemplo, assim, eu gostei muito, sempre gostei do Wolf também. Achei sempre um personagem forte, tirando, né, aquele cortezinho Chanel que ele tinha, que aquilo realmente era ridículo, né? O cortezinho Chanel, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara, né? Vai crescer, porra. Né? Suquinho de ameixa virou bebida de guerreiro. Ô, meu amigão, suco de ameixa qualquer bosta toma. Né? Quero ver tomar a Cultura no dia pinga. seguinte. Não, eu quero ver tomar a pinga do tio Luiz. Esse daí que é mais complicado, né? Suco de ameixa qualquer um toma. Né? Qualquer cagão toma quando é suquinho de ameixa. Mas, falando sério, o que eu senti assim na diferença do Orf hoje, realmente é um Orf muito mais maduro, né? Com uma compreensão maior. E agora, como você falou, Fernando, não, ele não é mais Klingon, o Klingon criado por um humano. Ele é um Klingon. Ele conhece esses dois mundos. Quando ele se apresenta, inclusive, quando ele aparece, né, naquele episódio que ele apareceu, que ele fala que ele era Worf, filho da casa da casa tal, filho de Mog, responsável pelo banimento da família Duras, e assassino, né, e do executor do Mordok. Eu achei fantástica essa apresentação dele, né? Porque assim, ele falou da Eu família vi, dele, do pai dele Klingon, eu da vi casa um, Klingon que ele adotou. eu vi um meme esses dias aí que completaram, né? E no final colocaram pai de Alexander, né? É, Aí ele fala, quem? Que é o personagem que sumiram, né? e O sumiram, Alexander sumiram. sumiram com ele, Então, né? assim, eu vejo que esse Worf ele voltou com uma imponência, com uma força muito maior do que qualquer Klingon, na minha opinião, né? Ele veio com uma força muito grande, né? Centrado, um cara que inclusive é capaz de orientar. E é difícil porque a gente que viu, por exemplo, o Worf, quem viu naquele episódio de Deep Space Nine, né? Onde ele conversa com a Dax, e ele mostra, ele fala por que ele tem aquela rigidez, né? Ele explica que quando ele era pequeno, num jogo de futebol, tal, sei lá que jogo que era, ele subiu, cabeceou uma bola, ficou todo feliz porque ele ganhou a disputa. Quando ele olhou para o chão, ele viu o moleque humano morto, né? Que ele tinha quebrado o crânio do moleque. É aí que ele percebeu que os humanos, em relação a ele, eram seres frágeis. E isso é que ocasionou basicamente esse trauma que ocasionou basicamente esse isolamento dele, né? Ele se trancou. Inclusive na nova geração tem uma personagem, eu não lembro exatamente quem que era, que quer ter um romance com ele, só que ela é humana e ele pega e diz que não daria certo entre eles. Eu esqueci quem que era. Eu não lembro também não, cara. Eu sei que ele queria pegar. Teve um personagem onde ele, naquele espaço de tempo, que ele ficava mudando de tempo para tempo e tal, e ele catou a Diana Troy, né? Então acho que foi ela que ele falou que Não, tinha um os lance, eram até mais. tinha um lance, até porque, se eu não me engano, não sei se foi em Nemesis, não sei se qual episódio que. Não sei se foi em Nemesis, eu não sei se foi em Picard mesmo, que tinha uma rusga, né, entre ele e acho que foi até. Acho que foi até na nova geração mesmo, no final, sei lá, que
e mostrava que tinha uma rusga ali entre o Worf e o Riker, né? O Riker sempre meio que tirou o sarro do Worf, né? Ele Não, sempre então, mas provocou teve uma vez que ele, mostrou né? isso. É que o Riker agora, ele tá tão diferente que você vê, ele tá tão velho que ele não consegue nem dar aquela levantada da perninha e fazer assim, né? Oh, mas os caras Eu estão esperei. aí com 80 ou quase 80 anos, né? Você tem que pensar um trem desse. Eles estão bem pra Não, caramba. não, Que isso? tão Não, eles bem. estão bem. Mas Não, vai lá, tem eu fiquei mérito. esperando ele fazer a perninha lá na cadeira da Enterprise. Eu não vi. Eu não lembro de ter visto aquela jogadinha com a perninha dele nenhuma vez. Vocês tinham alguma coisa de Lower Decks? Não consegui assistir. O Hiker aparece no Lower Decks. E isso daí eles tiram o sarro pra caramba no Lower Decks. Que tudo que ele vai fazer, ele puxa a perna pra cima. Você sabe a impressão que me passa? Toda vez que eu vi o Hiker dar aquela levantada na perninha que ele punha a mão assim no queixo, eu sempre ficava esperando a frase, vou te comer. Vou te comer. Não, a expressão mais dele que me chama a atenção é quando ele vira assim, que ele dá aquela levantadinha de sobrancelha. Eu tô aí neguinho vem falar, não, porque o que era galinha. Filho, vai, dá um tempinho, vai lá em Cotia conhecer granja, vai ver como é que é uma granja pra saber o que é galinha, porra. Exatamente. Porque o Riker tinha essa coisa, né? É dele. Era dele isso. Pegar a série, porque o Kirk também foi só três temporadas, né? Foi. E o TNG foram 8 temporadas, 8 né? temporadas. Então, é que assim, né? Na realidade, Kirk, a princípio, não era nem para ter existido, né? Se a gente for pensar assim, né? Porque na época, e assim, eu me sinto eu acho até complicado falar de TOS, porque quando a gente fala de TOS, é impossível a gente não ver nada que fosse tosco, nada que fosse, né? Mas, cara, é TOS. Não tenho o que falar. Né? Minha opinião, eu não tenho o que falar, cara. A gente via aquelas. Eles teleportavam para um planeta, aí você via uma tela no fundo, era uma pintura. E assim, não era nem um pouco disfarçado, era uma pintura mesmo. Sim. Mas era 1969. 66, né? Eu não era nem nascida. Eu tinha 3 anos. Eu nasci em 67, então. Então, assim, gente, se a gente pensar em questões de tecnologia e tudo, recursos, tanto tecnológicos quanto financeiros, que eles não tinham nada naquela época, né? O Fernando não para de comer, meu. Puta que pariu. Pipoca. Fernando, parece uma draga, não para de comer. Eu adoro pipoca. Eu adoro pipoca. Só que eu tenho que implorar para alguém fazer pipoca para mim, sabe? Pipoquinha. Eu faço de vez em quando. Não é aqui, cara, mudando um pouco, bastante de assunto, né? Aqui são, eu não sei eu não sei se é porque a pipoca que elas fazem é da federação, eu não sei, porque quando eu faço pipoca estoura tudo, cara. Até os piruá fica branquinho, gostosinho pra morder. Quando elas fazem, queima tudo. Não, e eu gosto de pipoca feita na panela. Esse negócio de pipoca no micro-ondas eu não gosto Não, muito. então, eu tô fazendo na panela. Eu faço na panela. Mas a minha estoura tudo, cara. A minha filha que fez a pipoquinha pra mim, eu pedi pra ela, eu falei, olha, eu vou conversar com o Paulo e com a Gisele, que a gente vai falar um negócio lá, que você faz uma pipoquinha pra mim. Ela fez a pipoquinha pra mim, tá? Mas, obrigado, cara, Gabriel. Você sabe que... Na hora que a gente terminar esse bate-papo, alguém vai fazer uma pipoquinha pra mim. Você sabe que eu até tava a gente falando agora de Star do TOS, né, que era meio tosco, tal, não sei o quê. Você sabe que me veio em mente o seguinte, que a gente podia fazer o Stick Tracker. Sabe aquele Star Trek só com um bonequinho de palitinho? Fazer um Stick Track. Não, eu vejo a questão do TOS, né, toda a questão de as tecnologias que eles outra coisa, né? Eles foram muitas coisas. Tela plana foi previsto ali, as telas gigantescas foi previsto ali, que mais? O computador com interação vocal foi previsto ali, os tablets, para o celular, né, que os comunicadores deles eram previstos ali.
tem uma série de tecnologias foram previstas ali no TOS, que eu acho realmente muito bacana. Eu gosto muito do TOS, de falar dele, né? Que foi muito bacana. Na realidade, é que você falou, né? O Kirk talvez nem existisse, porque na realidade era para ser o Pike, né? E o piloto foi com o Capitão Pike, o ator quis cair fora, porque achou uma furada aquilo lá. E você nota, você vê o piloto realmente é muito tosco, né? Muito mais tosco do que do que a série de uma maneira geral. Mas eu gosto muito justamente disso. E essa questão que você falou de cenários aí, não sei se você sabe, o dinheiro que eles tinham, Paulo, era tão pouco que eles aproveitavam outros cenários que tinham no estúdio, que estavam fazendo outros filmes, né? Sim, sim. Eles iam lá e aproveitavam o cenário, né? Não, cara, a camisa, o uniforme, né? A camiseta, Sim. pelo amor de Deus, né? Era terrível, né? Mas assim, a gente mudou um pouco do assunto, mas eu achei até interessante isso, né? O Picard, ele trouxe, né? Ele resgatou essas coisas, né? A gente já tinha visto Kirk contracenando em um filme junto com o Picard, né? Quando o Kirk morre e tal. Sim. E a gente vê esse resgate agora. De novo, né? Picard faz este elo, recupera, né? Ah, tinha o corpo do Kirk, inclusive, e tal. Quer dizer, o Kirk não morreu e ficou o corpo dele jogado lá no Nexus, né? Isso é um ponto que você falou sobre a morte do Shaw aí, que eu queria resgatar um pouco isso daí, porque o que aconteceu? Depois que o Dr. Sung conseguiu transmitir a memória do Picard para o corpo sintético, então quer dizer que podemos ter qualquer coisa, você simplesmente não tem mais limites dentro do Star Trek. Né? Sim. Você pode fazer isso qualquer coisa. E não se esqueça, você fala assim, mas o Dr. Song morreu. Não, ele transferiu parte da memória dele para o Data. Uhum. O Data tem tudo. O Data está com o B4, né? Sim. O Lore, Data e o Song. Então, os quatro dentro dele. O que aconteceu ali é que existia uma partição por uma questão de segurança em relação ao lore. Exatamente. Né? Porque o lore realmente era perigoso ali, né? Era perigoso até aquele momento. Isso que eu achei muito interessante. Na hora que o lore fala assim, ó, eu vou acabar com você, né? Eu vou tomar tudo que é seu. Na realidade, quando ele fez isso, ele morreu, né? Ele se integrou porque você percebe o seguinte: o que existia de importante de fato ali, o que existia de vida importante ali, veio do Data, que era o menos humano praticamente, né? Tirando o B4, né? E era o menos humano. Mas eu acho que com fragmentos da memória do lore, eu acho que o Data vai melhorar. Não, ele já melhorou. Ele vai pegar uma certa malícia que o lore não tinha. Não, ele já melhorou, cara. Eu rachei o bico a hora que que ele tá falando, que ele olha pro LaForge e fala assim: ah, nós não vamos sair dessa, dificilmente vamos sair dessa. Aí o LaForge olha para ele e fala assim: ué, Data, você podia ser mais otimista. Aí ele olha e dá aquele sorrisinho e fala assim: ah, espero que nós morramos rápido. Porra! Não, achei sensacional. Na hora eu comecei a rir, eu ri pra caramba, porque quando é que a gente esperava que o Data fosse soltar uma dessa? Eu vou falar, uma das coisas assim que eu mais gostei desse capítulo, né, que você falou, essa daí teve essa do Data, né, mas eu vou dizer, a coisa assim que eu mais gostei desse capítulo foi quando eles já estão na ponte da Enterprise e eles falam pro Picard, né, capitão, não sei o que, ele falou assim, assuma, né, ele pega e fala assim, eu aceito esse rebaixamento para voltar a ser capitão, porque o Data, inclusive, chama ele de capitão, né. Não, porque os dados da nave, né? Exatamente. Os dados da nave ainda tinham ele como capitão, quer dizer, os registros da nave, eles não estavam atualizados, né? E isso que eu achei uma sacada muito grande, que muita gente vai falar, pô, mas o LaForge não atualizou. Não, ele não atualizou. A nave já era uma peça de museu e pior, ele reconstruiu, ele estava arrumando a nave. Ele estava... Então, na realidade, ele estava restaurando. Né? O opalão, né? Era um opalão. O pessoal falou, porque no filme, tem um dos filmes aí, de cinema, que a ponte foi atualizada. Que a ponte era um pouco mais bonitinha. Ele tinha aqueles duas laterais do
da ponte, que é aquela rampa que desce, eles tinham uma espécie de uma plataforma e tinham uns postos de trabalho ali. Então, teve essa atualização na ponte, acho que para o filme Insurreição, se eu não me engano, não sei se é Insurreição, acho que é Insurreição, e não foi atualizado. O pessoal, pô, a ponte tinha sido atualizada. Você... Então, na realidade, o pessoal falou que o LaForge fez foi uma restauração à primeira. Inclusive, até fui procurar imagens para ver se a cor do carpete era igual. Porque ele fala, né? Exatamente, que ele fala do carpete. Vai sentir falta. Do carpete. Porque quando foi feito o TNG, uma das coisas mais que estava em moda na época era o carpete, né? E depois foram totalmente abolidos nas outras produções de Star Trek. Mas ele fala que ele sentiu mais falta foi do carpete, né? Então tem realmente isso daí, né? Então, gente, assim, ó, inclusive, deixa eu só dar um alerta, o chat está liberado, tá? E eu estava acompanhando aqui, nossa, cara, eu achei uma coisa assim surpreendente. É óbvio que a gente já lançou, fez assim de improviso, né? Muito rapidinho, foi uma ideia que saiu aí bem rapidinho pra gente fazer. Tive que alterar tudo aqui para colocar a Gisele na tela também, tive que correr um pouquinho. Só que assim, eu vou dar uma notícia para vocês. Para mim, essa é uma das melhores em relação ao YouTube. A nossa audiência é -1. Nossa, fantástico. Eu não estou entendendo como pode, né? Sim. Não, eu realmente não tô Eu entendendo. acho que é o seguinte... Não, vou esperar zero de assistência, eu até esperava. Falei, pô, lançamos um negócio assim, né, no corre, beleza. Agora, -1. O Patrick entrou aqui de novo, ó. O Patrick chegou agora. Ô, Patrick! Bem-vindo aí, Patrick. Bem-vindo. Lembrança pro Bob Esponja, Patrick. Muito legal. Pois é, então é isso aí. Eu achei fantástico, eu gostei muito, estou ansiosa para o próximo. Eu acho que vai ficar muito top. Assim, eu gostei, porque assim, eles amarraram tão bem esse negócio. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que ocorreu a temporada 1 e a temporada 2. Eu não sei se vão conseguir extrair agora alguma coisa da temporada 1 e da temporada 2. Eu estava conversando com a Gisele hoje, eu falei daquela doutora que se tornou uma rainha Borg. Sim, esqueci o nome dela. Eu também esqueci, porque eu nunca gostei daquela mulher. Eu sempre achei ela uma tonta, uma falsa, né? Assim, eu nunca gostei dela. Então, assim, eu imagino, não sei se de repente fará parte de uma possível e certa reviravolta da Federação. Não, existe uma coisa, né? Porque apareceu a Rainha Borg, apareceu de costas. Você não Ela sabe não quem que é. foi mostrada. Eu falei, pode até ser ela, né? Não Ah, sei. mas Pode apareceu ser ela. dominando, né? Porque pelo que eu passei a perceber, não é uma rainha, né? Bom, os Borgs são uma consciência coletiva, né? Então, eu, inclusive, quando apareceu a Rainha Borg nos filmes, aí, não sei o que lá, como que uma consciência coletiva pode ter um centro dominante, pode ter uma rainha, como numa colmeia, né? Mas eu acho um pouco estranho. É que assim, né? Como é um povo tecnológico, né? O que acontece é que aquela consciência da rainha Borg, ela pode ser transferida para corpos, né? Corpos Borgs diferentes onde quer que se precise dele, né? De repente, né? Onde quer que se precise da liderança, né? Isso pode acontecer. O Patrick está desejando vida longa e próspera a todos. Vida longa e próspera aí, Patrick. O Patrick acho que não estava, como acho que ele não estava no início. A Gisele é minha esposa, Patrick. Bom, você já devia saber que eu mandei foto, né? Da Páscoa. Ele já devia saber. Não, é que se ele for igual eu, que não reconheço nada, né? Que não presto atenção em foto, em porra nenhuma, né? Bom, Paulo, deixa eu destacar 3 pontos das temporadas anteriores que eu acho que poderiam influenciar nessa temporada, que não estão influenciando. A primeira coisa,
Na temporada passada, o Worf estava como um oficial Klingon. Então, eu tinha, embora que os Klingons tinham se associado à Federação, ele estava no comando de uma nave Klingon, né? Na temporada passada, do Picard. Outra coisa, a doutora Crusher, ela tinha até trocado de nome, e ela estava no comando, ela era capitão de uma nave estelar da Federação, e usando o nome Picard. Que também, pelo que ela falou, que ela ficou vigiando o Jack, onde estava o Jack nessa época? Entendeu? Então, é uma coisa que eu achei meio estranha, né? E terceira coisa, no final da segunda temporada, aparece o Wesley Crusher, que ele está fazendo parte do... Eu nem sei se é da Seção 31 ou se é de negócio do tempo, que ele é um viajante no tempo. Isso. E ele aparece lá, então eu achei, inclusive, que a deixa para a terceira temporada seria a participação do Wesley Crusher mais ativamente. Então, são 3 coisas aí que não apareceram, né? É que assim, eu acho que o Wesley Crusher foi bacana quando ele era o garotinho inteligente da frota, da nave e tal, né? Aquela coisa meio cria do Picard. Mas é um personagem que, assim, quando retratou o Wesley Crusher mesmo, ele, a mim, pareceu um personagem meio que sem graça, né? Não sei. Para mim, ficou mais legal na The Big Bang Theory. Sim. Eu não assisti isso daí. Adoro. E lá ele era o próprio Will Wheaton, né? Que ele fazia o papel do bacana. ator, né? Muito legal, muito legal. Big Bang Eu não Theory vi é isso daí, eu fantástico. não vi. O Big Bang Theory eu vi muito pouco, assim, Maria, você vai ter que assistir comigo, eu então. vi muito pouco. Vou fazer esse sacrifício. Vale muito a pena, vale muito a pena. Vale muito As a pena. referências Star Trek ali estão em quase todos os capítulos. Não, né? as referências que todas as que eu assisti, referência ali de Star Trek é o que não falta, né? Não falta de jeito nenhum. É o que não falta. É que aquele personagem principal lá, qual que é o nome dele, do Big Bang Theory? O Sheldon? O Sheldon. É a figura do nerd mal resolvido, né? É o próprio nerd. Ele aquilo só, ali é minha vida. Ó, gente. ele só não mora com os pais. Não, olha, assistir The Big Bang Theory para mim, ver aquela turminha ali, é a mesma. Eu me via, sabe? Eu me via ali, foi a minha, como diz, início da minha fase adulta, né? Quando eu entrei na faculdade, 18 anos, é a mesma coisa. Não, exatamente, a minha também, minha vida também, os meus amigos aí, inclusive o Paulo fazia parte. E foi Mas, essa época foi a época que eu conheci Star Trek. Foi a época da faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de física, né? Fiz um monte de faculdade. Mas, enfim, foi na faculdade, eu tinha um colega que era da química, que o apelido dele era Star Trek. Eu não sabia o que era Star Trek. Depois de muito tempo que eu sabia que o nome dele era Ricardo. Então, o Ricardo Star Trek. E aí, ele que me apresentou o Star Trek. Então, eu fui conhecer, as primeiras coisas que eu assisti foram da nova geração. Então, eu conheci a nova geração. Depois que eu fui ver TOS, né? E aí, enfim, foram anos na faculdade, né? 3 cursos, né? Então, foi muito tempo estudando e tendo contato com esse universo nesse tempo da faculdade. E é onde que eu apaixonei. Aí eu vejo The Big Bang Theory que me remete àquela época que eram os meus amigos, aquele bando de nerd, né? Eu não me considero nerd, mas dizem que eu sou, mas não sei por quê. Eu infelizmente... infelizmente, quando fiz a faculdade era incrível. Eu não sei se é porque tinha muito uma cambada de velho lá. Eu fazendo TI, cara. Você não tinha ninguém. Eu não via nerd lá dentro. Você não tinha ninguém que falava de Star Trek, de não sei o quê. Puta, que porra é essa? Não tinha ninguém. Uma vez eu falei não sei o que de Star Trek, o pessoal olhou meio assim. Eu falei, puta que pariu, você tá fazendo TI por quê, criatura? Então, você sabe, Paulo, que esse daí eu acho que é um vácuo que tem no tempo, na nossa época. No tempo, no espaço. No espaço-tempo, porque a cultura geek, a cultura nerd,
ela ficou enfatizada agora que é legal você ser nerd, agora que é legal você ter uma cultura geek, você tem vários filmes no cinema sendo lançados a respeito disso, você tem várias pessoas, várias páginas da internet. Na nossa época era os primórdios, assim, para você descobrir alguma coisa, para você achar uma revista, para você achar alguma matéria de jornal, alguma coisa, você tem que garimpar muito, tinha que olhar muito, porque não tinha. Verdade. Então, o pessoal não ia atrás, inclusive, nessa época, nós éramos jovens, tal coisa, o Star Trek, ele passava na televisão em horários alternativos, durante a semana à tarde, que não era todo mundo que tinha acesso, era um canal alternativo, nunca era nos principais canais de televisão, você tinha que achar, às vezes até acontecia de uma semana, ou num dia estava no horário, no outro dia estava em outro horário, que era programas meio tampão que eles colocavam lá. Então essa parte dessa cultura, que no meu tempo a gente lembra disso, Paulo, você deve gostar disso daí também, tanto quanto eu, que a gente assistia o quê? Era Star Trek, tinha Viagem ao Fundo do Mar. Então, Viagem ao Fundo do Mar, Viagem ao Fundo do Mar ainda não vi, mas Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, ainda passa, tá passando. Né? Não, é fantástico. Viagem ao Fundo do Mar eu acho muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Inclusive, esse dia eu fui assistir o filme piloto, meu Deus do céu, que era com outros atores também. É mais ou menos parecido com o piloto do Star Trek. É uma coisa. Eu achava engraçado o submarino, né? Que a gente falava que era submarino civil, né? Eu sempre achei, quando era moleque, sempre achei que era civil mesmo. C-I-V-I-L, né? Era Ciavil, né? Cia de Mar Vil. O Patrick tá falando aqui, tá relembrando a gente aqui de Futurama. Que tem muita referência a Trek, inclusive com participação dos atores, né, em animação, que eles sempre colocavam isso. Aliás, eles colocavam em animação a cabeça de ex-presidentes americanos, né, tudo mais. Muito legal. E os efeitos sonoros das naves, né, que eram os efeitos, eram todos os efeitos de tosse. As naves, elas tinham os efeitos sonoros de tosse em Futurama. Muito legal Futurama, da família dos Simpsons, né, muito bacana, feito pelos mesmos desenhistas e tal. Futurama já é Matt Greg, né? Negócio que é mais jovem, né? Já não, assim, da geração do meu filho mais velho. Mas assim, ele remete à mesma coisa. Não muito, não. Eu vi alguma coisinha só, eu não tenho... tem umas lendas, inclusive até a questão dos Simpsons, tem umas lendas que às vezes aparece um cara, os Simpsons já previram tal coisa, babaca, o cara não previu... Mostra um monte de coisa, mas é verdade. Não, mas não previu nada. Na realidade são desenhos atuais, que depois que aconteceu a coisa, os caras fizeram e publicaram. Tirinhas, né, como se fossem umas tirinhas. Só pra pegar, caramba, esse microfone qualquer hora eu arrebento ele. Eles pegam aquilo e, tipo, um upgrade, mas não previu nada. Na realidade, isso daí não foi feito antes de ter acontecido, né? Foi feito depois do acontecido. Até teve uma polêmica que gerou, né? Que o avião aterrissou no Brasil, quando o cara desceu tinha onça, tinha elefante, sei lá, cobra. Esse capítulo não passou oficialmente no Brasil, mas ele tem disponível na internet, você consegue achar que... o Brasil é uma grande favela. Cara, tem macacos roubando celular. Cara, e assim, é uma tremenda babaquice que eu costumo falar sempre, porque assim, óbvio, veja bem, não estou estimulando ninguém, não acho que a molecada tem que fazer isso, de qualquer forma é errado. Só que hoje é assim, fulano foi lá, esfaqueou, não sei o quê, porque sofreu bullying. Porque sofreu bullying. Gente, mais bullying do que eu sofria era 4 olhos, era pau de virar tripa. Porque. Aí era eu. Não, a minha mãe, coitada, a minha mãe era catadora. Ela pegava. A minha mãe, ela fez até o 3º ano primário, tadinha. Limpava sujeira dos outros para ganhar dinheiro, que sempre foi faxineira, sempre trabalhou em coisa humilde, juntava tranqueira para vender. Eu ia no ferro velho com ela, eu sofria bullying por causa disso. Então justifica? E aí? O problema hoje você não tem as crianças, elas não estão preparadas
para evoluir com o sofrimento, para evoluir com a dor. E veja, não estou romantizando. Eu acho que ninguém tem que passar realmente por algumas coisas. Mas passam, faz parte. O ser humano é assim. Entendi. Eu vi esses dias atrás um post aí que eu achei bem interessante. E uma criança virou pro pai e falou assim: Olha, pai, vem vindo os homens do lixo aí, né? Que os lixeiros estavam vindo. Uhum. O pai falou assim: eles não são os homens do lixo. Quem faz o lixo somos nós. Eles são os Eles homens são da o pessoal limpeza, da né? limpeza, exatamente. Eles são os homens da limpeza. Então, eu acho que esse conceito que a gente tem que passar para os nossos filhos, né? Exato. Os lixeiros não são as pessoas do lixo. Você sabe o que é? Nós somos do lixo. O que Eles eu fazem acho, a limpeza do que nós fazemos. o que eu acho que a gente tem que ensinar para filho, a gente não tem que ensinar ele a não ser racista, ele não ser preconceituoso. A gente só tem que ensinar ele a respeitar o outro. Só. O respeito é a base para todo e qualquer relacionamento. Por exemplo, o camarada gosta de Discovery. Eu não vou desfazer a amizade porque ele gosta de Discovery, que eu acho uma merda, acho que nem Star Trek é. Mas eu respeito, ele tem o direito de gostar disso também. É. Eu tenho coisa que eu gosto que ninguém gosta. Tudo bem, direito de cada um, né? Tem que ser respeitado. Vamos lá. Picard, o que mais que a gente viu aí? Qual que é a expectativa que a gente de repente pode ter aí do último filme? Eu tinha comentado num grupo de WhatsApp de Star Trek que eu achei, porque logo no começo eles falaram a respeito de que as naves tinham esse intercomunicador, não sei o quê, que todas as naves chegavam em todas as naves, e que a Titã parecia um farol no meio das outras naves, todo mundo ia achar ela, tal e coisa. Eu achei que eles iam usar as naves, todas as naves lá do museu, para fazer uma armada para combater os inimigos que até então eram os metamorfos, né? E eu até comentei na época, né? Seria demais. A 7 de 9 no comando da Voyager, né? O Jack, que ele tinha falado tanto da Enterprise A, né? A 1701A, que estava lá, que está lá no museu. Eu falei, provavelmente o Jack pega aquela lá. O Worf provavelmente vai pegar a Bonte, né? Que é a ave de rapina, que é Klingon, e que são naves que estavam lá. O outro iria pegar, ou a. Como é que chama lá? A Defiant também está lá, né? No museu. Então eu achei que cada um ia capitanear uma nave. Mas é que é uma coisa. A ideia inicial, entendeu? Mas então, eu agora, achei também. falando, eu não sei o que vai acontecer. Apenas uma nave contra toda a frota daquele jeito. Pode até ser que isso venha a acontecer, né? Pode até ser. Eu acho difícil. Eu quando eu via, nossa, aquela formação, quando mostrou aquela formação das naves da Federação, já quando foram dominados, né, pelo Borg, eu achei demais aquela formação, né? Você vê que procuraram. Letra Phi, né? Eles formam aquela letra Phi. Eles fazem um círculo com a ponta, né? É o Fio ou é o ômega? Eu não sei se é o Lembra de Fio ou um é o episódio que eles falaram da partícula ômega que ela representava a perfeição, papapá, que a 7 de 9 relutou pra caramba em destruir aquela partícula, mas ela chegou a ver, ela foi acho que o único Borg, porque querendo ou não, apesar de ela estar desvinculada da coletividade, né, ela ainda tinha esse conhecimento Borg. Ela foi o único Borg, na realidade, que vislumbrou a partícula ômega estabilizada, certo. mostrando para ela aquela perfeição que os Borgs buscavam, tá? Então, é isso que eu vinculei ali. Eu achei muito interessante. Em relação às naves, você fazer uma armada, eu acho que ia ser um pouco difícil pelo seguinte, porque a gente está falando de uma nave, a Enterprise D, até a Voyager, de repente, que são naves bastante automatizadas, operacionalmente falando, né? São naves que têm, de fato, condições de operar com uma tripulação mínima. Mas outras naves não, né? Aquela nave Klingon, ela não sei, ela não é uma nave tão grande, né, quanto as demais.
Mas Não, ela acho que não teria esse nível de operacionalidade. não, mas Ah, o que eu estava pensando que foi na minha cabeça, né, de usar a tripulação da Titã, porque tinham outros tripulantes ali, embora estava tá. reduzida, você tinha outros tripulantes ali, né? Você tinha, É, por poderia exemplo, ser. os filhos Laforge, as filhas do Laforge estavam lá, tinham outros que estavam ali na ponte da coisa, então você poderia dar uma mesclada, dar uma dividida, e eu acredito que uma nave dessa, com uma tripulação bem reduzida, vamos dizer assim, com 4 tripulantes, é o suficiente para entrar numa batalha. Mas você tem que lembrar o seguinte, né? Quando o Jack ele foi à procura da Rainha Borg lá, Uhum. ele entrou numa transdobra, né? Então, Sim, quer dizer, quando houve aquela dominação, eles nem próximos estavam. É verdade. Estavam bem longe, aliás. Eles é, nem não próximos estavam. sabe exatamente. Ele está dentro de uma E a, nebulosa, né? mas Na mas realidade, ele não entrou na as transdobra. naves novas é que tem essa conexão, né? Exato, As exato. antigas não, né? As E o antigas não. Picard, até Mas, fala, né? Mas Tem ele muito domina as Borg nisso, né? pessoas, né? Não, não. na realidade, o que acontece? As naves já têm aquela codificação nos teleporters. É isso que ficou claro ali. Então, quando uma pessoa ela é teleportada para uma nave dessa, ou ela é teleportada para fora dela, ela recebe esse DNA, se ela não tiver. Né? Porque aquele DNA do Picard ficou classificado como um DNA comum entre as raças. Então, se a raça não tem, ele vai ter aquele DNA. Ponto. Então, Simples assim. mas isso daí só começou a acontecer depois que eles roubaram o corpo do Picard. Corpo do Picard. Sim, Então era uma sim, coisa recente. Porque na realidade os transmorfos estavam já infiltrados, sim. e através dos transmorfos que os Borgs se associaram aos transmorfos, né? Mais Outros. ou menos. Aí é que tá. Esse é o Acho que ponto. os Borgs passaram foi a perna nos Eles transmorfos. passaram a perna nos caras. É isso que pra mim ficou muito claro também. Não, Eles mas os passaram a transmorfos ainda perna. estão dentro Não. Eles ainda estão dentro da federação. Não, tudo bem, mas os Borgs, na realidade, eles Eles passaram a dominaram perna. todo mundo. É. Dominaram. Tanto que aquela cientista, aquela que foi aquele transmorfo que assumiu, aquela capitã transmorfa que assumiu a forma daquela cientista, isso. Ela falou o quê? Que quando ela oferecia para os irmãos dela, ela oferecia uma vida mais curta e com muita dor, com muito sofrimento, só para que eles pudessem se vingar. Então você vê, o próprio é, a- mesmo os transmorfos, eles não tinham adaptação suficiente para conter aquela mente Borg por muito tempo. Eles iam, os humanos inclusive, viu? Os humanos inclusive, porque você vê que os humanos têm aqueles mesmos traços, aquelas marcas, né? Que tinha aquela capitã. Então assim, ali todos eles são descartáveis. Sim. O fato de hoje eles serem Borgs evoluídos sem implantes não implica que não receberão. Porque o Jack, quando foi para a nave, o que aconteceu com ele? Eles. Conexão. Conexão física, conexão tecnológica. Então, o que precisavam dele era para quê? Para ele realmente mandar aquele sinal, para ele fazer aquela comunicação para aqueles humanos que já tinham a configuração no DNA, mas não tinham mais o uso daquele nodo cortical. Você vê como que é interessante, né? A conexão física, como que é importante. Que nem você mesmo aí. Na sua casa você tem uma internet, um wireless bem interessante, mas para fazer essas transmissões que você faz, o ideal é utilizar a conexão física. Sim. O mesmo lá na Star Trek, o que aconteceu? Para eles poderem acessar o data, eles fizeram uma conexão física. Sim. Para você poder, e o data, mesmo com todos os acessos lá, o que acontece? Ele ainda coloca a conexão física para poder fazer os controles da nave e coisa, e ele poderia ter uma interface wireless com a nave ali e ficar totalmente no comando dela. Um 21G, por exemplo, um 25G, né? Ué, que século que eles estão lá no 24 5, ou no né? 25?
Então, século 25, então já Sei estão. lá, qual que é a tecnologia Wi-Fi wireless? Ah, eu tô na 325G, né? Instala a tecnologia e ganha um pastel. E provavelmente é o que vai acontecer com a gente, né? Você Provavelmente. instala a internet Na verdade, com a gente não, né? aqui no Brasil, É. não sei não, você instala a internet e ganha um pastel. Aqui você instala a internet e ganha uma banana. Não, você não vai ganhar a banana, não. Você vai ter que Você tem plantar a que bananeira plantar a banana. para você poder depois comprar a banana, Mas entendeu? é ruim Você demais. plantou, mas ela não é sua. Você vai ter que Mas, comprar. cara, ó, eu Comprar não a quero banana. nem, eu não quero nem falar de política. Vamos mudar de É, assunto. eu não quero nem falar de política, cara, mas eu fui ver o preço de uma cama que eu tô querendo trocar a minha. Nossa, como tá caro, né? Então, é, mas, mas é isso. Né? Então, gente, o que eu vejo, assim, eu não sei, cara. Eu ainda espero essa conexão aí com a Chapada, né? Com aquela médica Chapada da, da segunda temporada, né? E primeira e segunda temporada. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu até de Ah, certa forma espero que seja um caminho meio que natural, né? Porque se vocês lembrarem, naquela época, quando eles voltaram lá no tempo, tal, aquele problema do Kill e tudo mais, o... ela meio que falou pro Picard que ela ia tentar, né? Mexer com a coletividade para que as raças não, que os Borgs não precisassem ter essa interação bélica, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Não sei se eu entendi certo, que eu assisti tão assim desinteressado que eu já tinha cansado. você vê que tem uma questão interessante que o Jack, nesse capítulo aí, quando o Picard fala para ele que ele tem no caso é DNA Borg agora, Uhum. né? Ele pega e fala que ele sempre teve essa ideia de que se todos pensassem juntos, não sei o que, não sei o que lá, que ele, é um puta no pensamento Borg isso daí, né? Então você vê que, vamos trazer para o nosso mundo, para o nosso dia, quando as pessoas falam, se todos pensassem juntos, tivesse não sei o que lá, você vê que é praticamente uma lavagem cerebral, que o fato de provocar que todos tenham o mesmo pensamento, você vai chegar a uma lobotomia cerebral aí, porque perdemos Não, totalmente a nossa mas individualidade. você viu o que, Então que ele isso é fala? totalmente Você viu o real. que, que ele fala depois? Que ele fala que ele teve aquele pensamento. Isso ele fala ainda que ele fala que aquilo é um pensamento tipicamente Borg, mas ele se Uhum. importa e os Borgs não, Sim, né? Isso daí, exatamente. essa questão do se importar, isso é meio que a chave do que ele está falando, né? Exatamente. Então, assim, Então, pode ser até uma deixa para uma coisa aí que a é, gente vai. entendeu? Porque eu acho que o Matalas ali fez uma coisa muito bem amarrada em todos os sentidos. Como a gente já tinha falado antes, até aquela coisa de quando eles estão lá naquele museu de naves, eles acharam pingos transformados, eles acharam um monte de coisa ali que você pega o seguinte, que a federação ela é tão suja, que até aquela coisinha mas, entre aspas, inofensiva, ela queria transformar numa arma. Então, se você analisar por esse lado, o que eles destruíram na guerra contra os metamorfos? Eles fizeram um vírus para matar os É, metamorfos. só que assim, no E filme. aí, no caso, eles falam que eles entregaram a cura, mas a Metamorfa lá falou que eles não entregaram Eu, a cura, que a cura tinha sido eu achei roubada, né? estranho isso, né? Porque quando ele mostra no final da Guerra do Domínio, né? Quando o Odo retorna, né? Ao grande elo, é, mostra assim até a aparência do grande elo sendo alterada, né? Porque a cura, na realidade, não foi entregue como forma de cura. Aquela cura foi entregue no DNA do Odo.
Então, o que dá-se a perceber, o que para mim, o que me deu a impressão de que ainda existiam metamorfos fora daquele grande elo e que não quiseram voltar, meio que rebeldes, Sim, é o que tem. né? Mas é toda, como dizem, é toda unanimidade Então, alguma, né? esses Então caras, você não consegue unanimidade nessas esses questões. caras partiram para a porrada, tomaram a cura a tapa e alguns foram capturados. Que ela falou assim que mais 9, né? 9 foram, ela mais 9 irmãos foram capturados e torturados e não sei o que, e bebebé, bebebé, aquela coisa toda, né? Ó, minha bateria que tá acabando. Eita, A minha tá. também. Gente, bom, gente, ó, é o seguinte, então. A gente já tá 1h10 de live. Então, bom, eu acho que a gente já falou bastante coisa. Você, Falamos tudo, né? Já o que esperamos, é. as nossas expectativas, né? Porque senão o que acontece? A gata tá destruindo Senão as eu vou ter coisas. que fazer um monólogo, né? Um É, monólogo. E aí adorei, não dá. adorei. Adorei o bate-papo. Eu vou, Sempre bom ver vocês. É sempre bom ver você, Paulo. Sempre bom ver você, Gisele. eu vou passar, peraí, Espero que vocês eu estão vou sempre passar dentro para do cada um se coração. despedir, tá? Aí vocês Uhum. não vai dormir véia surda cada um, tá? E depois eu fecho Tá a bom. live. Bom, muito obrigado a todos que escutaram, especialmente Paulo e Gisele, por terem mais uma vez recebido a minha presença, mesmo que virtual, na casa de vocês aí, dentro do seu lar. Eu me sinto extremamente agraciado com a bondade que vocês têm de receberem. Vocês são meus amigos de coração, né? Bom, chega de rasgar seda, vamos falar. O Star Trek foi sensacional, tenho muita expectativa para esse capítulo 10 e vamos aguardar. Uma semaninha passa rápido. Falou? Valeu, obrigado, gente, até a Valeu, pessoal, foi muito bom falar um pouquinho de Star Trek com vocês e tá aí compartilhando falando um pouco sobre esse episódio. Fernando, ó, beijo, obrigada. Muito obrigada a quem estiver assistindo aí também. É um bate-papo que a gente resolveu ter assim de última hora. Adorei. Valeu mesmo. Beijos no coração. Até breve, Fernando. Até breve. Obrigada. Bom, gente, vou encerrar então. Agradeço a vocês. Hoje eu não coloquei jabá de ninguém, nem do Fernando, nem do parceria com o Diário do Capitão, mas aqui fica, eu vou falar a respeito. Obrigado aí também pelo Maldonado, pela parceria que a gente tem. Frequentem o canal do Maldonado, se inscrevam no canal, ele fala bastante coisa de Tracker. Estou esperando aí o que eles vão falar desse episódio 9 aí, que eu tenho certeza com muito mais consistência e tecnicidade, né? Aqui foi só um bate-papo mesmo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma excelente semana para todos, né? E uma semaninha passa rápido. Vamos, como o Fernando falou, vamos esperar mais um aí, né? Então, gente, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram. Assistam o vídeo, vai estar no YouTube aí. Muito obrigado, grande abraço, raça guerreira. Caplá. Fui.